Queridos, hoje foi conclamado um dia de jejum nacional. Houve muitas pessoas que começaram a discutir essas coisas, preocupados para lá, mas um fato é verdadeiro. É a primeira vez em toda a história do Brasil que líderes evangélicos fazem com que um presidente da República tome uma iniciativa de fazer algo que seja buscar a Deus, buscar ao Senhor diante das realidades que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos atravessando. Deixemos as partes políticas de fora, só avaliemos por esse aspecto e podemos compreender que nós estamos vivendo um novo tempo e que nós, como igreja, devemos orar e continuar orando pelas nossas autoridades, como sempre fizemos. Em nossa igreja, nós sempre oramos pelas autoridades da nossa nação. E eu postei agora, na entrega do nosso jejum aqui de casa, o texto de Josué 3:5. E é sobre isso que nós vamos falar. Josué 3:5. Se você pode escrever o texto da meditação dessa noite, Josué 3:5. Deus quer realizar milagres. Essa é a nossa reflexão nesta noite. Deus quer realizar milagres. Deus quer realizar maravilhas. Josué 3:5, abra sua Bíblia, marque esse versículo. Não é a primeira vez que eu prego um sermão em João 3:5. Eu espero que hoje seja um sermão para motivar, te inspirar a palavra do Senhor Jesus. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas na sua casa, na sua família. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas na nossa terra, no nosso país. Quantos desejam isso? Quantos desejam ver as maravilhas do Senhor acontecendo? Maravilhas ainda maiores, maravilhas ainda mais especiais para as nossas vidas. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Queridos irmãos, nós precisamos entender a realidade dos dois tempos da vida. O primeiro tempo da vida se chama bios, é o tempo biológico, é o nascimento. Nós, a cada tempo na biologia, nós vamos envelhecendo, nós vamos avançando em nossas vidas. A nossa igreja está avançando. Começamos com 3 pessoas, hoje já somos mais de 200. Hoje nós já temos diversas coisas que antes não tínhamos. Eu me lembro do primeiro culto que nós fomos fazer na Escola Silvia Bueno. Nós fomos, tudo que utilizamos lá eram coisas emprestadas, cadeira, violão, o gasofilácio até foi emprestado. E nesses 19 anos da vida biológica, do organismo vivo que é a igreja, do organismo vivo que é essa organização, a Comunidade Batista, Deus tem feito maravilhas em nós, em nosso meio. Mas existe a outra dimensão do tempo que eu e você precisamos entender, que é o Kairós de Deus. Nós vivemos sempre nessas duas dimensões. A dimensão da vida bios, nós nascemos, nós crescemos, amadurecemos e um dia partiremos. E a vida no Kairós, que ela não tem início, não tem meio e não tem fim, que é o tempo perfeito de Deus. E nós, na nossa vida bios, quando o homem caiu lá no Gênesis, o homem foi separado dessa plenitude do tempo de Deus, do Kairós de Deus, e assim então começamos a viver essa nossa vida biológica, que tem
limitações extremas, nós temos limitações emocionais, nós temos limitações físicas, mas no Kairós de Deus, não, é um tempo perfeito. É o tempo maravilhoso do Senhor, é o tempo da eternidade. Ninguém criou Deus, Deus é autoexistente. Ninguém formou o Senhor, ninguém pode dizer quantos anos o Senhor tem. Mas eu e você temos idade, a nossa igreja tem idade. Mas Jesus Cristo, lá em Apocalipse, ele é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo é chamado daquele que é antes de todas as coisas, como o apóstolo Paulo nos fala em Atos. Tudo veio a existir por meio dele, ele estava na plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo nos fala em Efésios. E é tão interessante quando eu e você começamos a entender que Cristo Jesus veio por amor para nos dar a salvação, para que eu e você possamos experimentar então agora a isso que o apóstolo João vai nos explicar, a vida eterna, a vida perfeita com Deus, que não vai começar para mim e para você, que já começou quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós já desfrutamos desse tempo, dessa vida eterna, porque agora nós somos morada do Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, Ele derrama sobre nós graça, força, amor, paz, domínio próprio, bondade, longanimidade, fidelidade, paciência. Nós já experimentamos essas gotas maravilhosas que vêm do céu. Sabe quando você começa a orar e você começa a experimentar que você está vivendo uma outra dimensão? Sabe quando você está buscando a Deus, aquele momento quando a gente está adorando lá na igreja, cantando os louvores, levantando as nossas mãos, mãos santas ao Senhor, e a gente começa a sentir que a gente está entrando numa outra atmosfera. Essa atmosfera é o Kairós de Deus, da vida eterna, que agora nós temos esses lampejos que vivemos agora. Eu e você, então, nós somos chamados por Deus das trevas para o reino da maravilhosa luz dele, para o reino da maravilhosa graça dele. Agora, hoje, na tradição cristã, hoje é o domingo de Ramos, né? A preparação da Páscoa. E nós cristãos, para nós isso já não tem sentido. Cristo está em nós. Amém, irmãos? Cristo está em nós. O apóstolo Paulo para Colossenses, ele fala isso. Em capítulo 1, versículo 26, ele diz lá, o mistério que estava oculto anteriormente, agora se fez revelado, que é Cristo aonde, irmãos? Em nós. Em nós. Então, por isso que eu e você agora não somos, então, dominados por um espírito que vem e entra na nossa mente e toma nossas coisas. Não, Cristo está em nós, agindo em nós. É o Espírito Santo de Deus que atua em nós quando nós damos liberdade para Ele agir em nós. Por isso que Josué, então, quando ele chama o povo para tomar a terra prometida, ele diz para eles, santifiquem-se. Tomem uma atitude na vida de vocês, busquem a Deus, santifiquem-se, livrem-se dos pecados, livrem-se das coisas que te afastam do Senhor. Santifiquem-se como uma atitude humana. Uma atitude onde eu e você participamos numa busca diante de Deus, e por isso então que você vai à igreja, você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você busca o Senhor, porque esse faz nosso papel. Santifiquem-se. Enquanto estamos aqui, nós temos essa necessidade da santificação, querido irmão, querida irmã. Estranho é o cristão que não tem o desejo de se tornar melhor. Isso é estranho. Estranho é aquele que não tem o desejo de crescer ainda mais na vontade do nosso Deus. Isso é estranho. Estranho é aquele cristão que não deseja um pouco mais do Senhor na sua vida. Isso é estranho. Nós podemos dizer que essas pessoas são as pessoas que estão entristecendo o Espírito Santo. Mas eu e você não. Eu e você nós somos chamados para a santificação. E queremos mais de Deus, mais do Senhor, mais da presença do Senhor. Aquele que quer o Senhor, quando ele cai, ele se constrange por causa do amor de Cristo, da graça de Deus. Então ele vai logo e vai pedindo perdão, e vai se humilhando diante de Deus. Ele reconhece o erro, reconhece as falhas. Não é como um tal líder que está aí, deixou um vídeo aí pelo YouTube que eu assisti.
E eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, ele só veio a público porque ficou evidente o erro e o pecado dele. O verdadeiro cristão, o cristão genuíno, ele se antecipa, e se ele errou, ele já vai e se humilha diante do Senhor Jesus. A pessoa que ele atacou, assediou, não sei nem como é que foi essa situação, foi lá conversar com os líderes da igreja. Os líderes da igreja foram acobertar o pecado da pessoa. A igreja não existe para acobertar o pecado de ninguém. A igreja existe para tratar o pecado de cada pessoa. Amém, irmãos? Nós, como igreja, estamos aqui para tratar o pecado das pessoas. O meu pecado, o seu pecado. Se eu falho, você tem que chegar em mim e vir sentar, pastor, eu acho que o senhor falhou nisso, e eu tenho que reconhecer pelo Espírito Santo de Deus de que se eu falhei, então eu peço perdão, e a gente vai mutuamente se encorajando e vai experimentando da graça de Deus. A gente não fica esperando as coisas estourarem um dia, não. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles buscam a santificação. Amém, irmãos? Eles buscam a santificação. Eles não ficam escondendo seus pecados, eles reconhecem suas falhas. Eles reconhecem aquilo que erraram, aonde erraram, como erraram. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles buscam a santificação. Querido irmão, querida irmã, eu tenho um entendimento desse período de quarentena. Deus está chamando eu e você à santificação. O meu entendimento é que Deus está chamando eu e você, a igreja, a comunidade batista do Bueno, à santificação, a orar mais, a orar de manhã, de tarde, de noite, a meditar mais na palavra, porque o Senhor vai fazer maravilhas. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Aqui nós temos uma certeza. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Amém, irmãos? Ele fará, ele vai fazer maravilhas. Ele vai fazer maravilhas de todas as formas. Pode ser você vendo pelo WhatsApp, pode ser a gente orando aqui agora, pode ser a gente ligando um para o outro, pode ser você ligando para alguém. O Senhor fará maravilhas, e Ele fará maravilhas através de quem? De mim e de você. Porque a igreja, eu e você, nós somos a manifestação do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus todo-poderoso neste mundo. Amém, irmãos? Nós somos essa manifestação do Senhor. A dimensão que esse texto então nos convida, queridos, é a dimensão de não ficarmos simplesmente vivendo na nossa vida bios, mas vivermos na vida do Kairós de Deus. A vida eterna com o Senhor, através da santificação e da certeza pela fé de que amanhã o Senhor me usará e usará você para manifestar a glória dele àqueles pequeninos que precisam, aqueles que necessitam de uma palavra, aqueles que necessitam de uma oração, aqueles que necessitam da graça, do poder e das maravilhas do Senhor Jesus. O Senhor fará maravilhas, Ele fez maravilhas hoje. Amanhã fará ainda maiores. Você crê nisso, querido irmão? É para isso que eu e você estamos vivos. É para isso que eu e você estamos vivendo essa época. Vamos aproveitar e vamos nos santificar. Daqui um pouco essas coisas vão passar, as coisas vão melhorar, nós vamos conseguir circular, nós vamos conseguir nos encontrar novamente na igreja, nós vamos conseguir voltar às nossas atividades, ao nosso trabalho, aos atendimentos, nós vamos conseguir fazer nossas atividades para jovens, para casais, para as crianças, para os idosos. Mas a grande questão, querido irmão, que eu e você precisamos entender, Deus, Ele nos colocou aqui neste mundo com um propósito, de sermos o povo dele, o povo que revela as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Josué 3,5 para mim tem um paralelo com 2 de Pedro 2,9. Abra sua Bíblia lá em 2 de Pedro 2,9 e veja o que diz, o que o apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro 2,9. Desculpe, 1 de Pedro, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha como é paralelo. Josué diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pedro, já preso, aguardando a sentença dele ser executada, ele escreve para a igreja e diz para toda a igreja que engloba os gentios, a igreja que engloba os judeus, a igreja que se reunia nas casas, a igreja que estava em dispersão, ele diz para todos eles: vocês são agora a geração que Deus elegeu em Cristo Jesus. Vocês são sacerdotes reais, porque Cristo Jesus os coroou, os salvou, os limpou, para vocês serem nação santa, nação que se separa deste mundo, que não se coaduna com pecado, mas que vive com Cristo, que vive com o Senhor, que vive exclusivamente para esse Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Vocês são esse povo com um propósito e com uma missão: fazer e anunciar as grandezas daquele que os chamou. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Amém, irmãos? Alguém escreve aí e registra isso. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Amanhã o Senhor derramará grandezas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Nós construímos aquele prédio, quando começamos nós não tínhamos o recurso e Deus nos deu a provisão. Quando nós enviamos os missionários, nós não tínhamos o recurso e não faltou para nenhum deles, porque é assim no reino de Deus. Ele prega, o outro colhe, o outro treina, o outro sustenta, e é assim o reino de Deus. É uma cooperação entre o povo, entre as igrejas, para fazer com que a obra de Deus avance cada vez mais, queridos irmãos. Nós estamos aqui vivendo esse tempo e existimos nesse tempo para anunciar as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Santificamos nossas vidas para sermos vasos de bênção na mão do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a louvar aquela canção antiga junto comigo. Vaso de bênçãos. Em oração, feche os seus olhos, nós vamos cantar, cada um em sua casa. Quebra a minha vida, Senhor, e faze-a de novo, porque eu quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso... Eu estou cantando o hino errado, né, Soraya? Tá. Agora eu esqueci, não tem ninguém de vocês para me ajudar. Eu ia falar assim, Cíntia, me ajuda. Esther, ajuda aí. Pede para gravar e jogar no Oh, quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos de novo, irmãos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha
vida e faze-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Usa as nossas vidas, Senhor. Transforma o nosso viver, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Queremos ser vasos nas Tuas mãos, vasos de bênçãos para todos os povos, Senhor. Queremos ser vasos que são santos, ó Deus, para o Senhor, santos para a Tua glória, para sermos anunciadores, ó Deus, porta-vozes, embaixadores do Senhor, para falarmos da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor para todos que precisam. Usa as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Usa a Comunidade Batista do Bueno para a Tua honra, para a Tua glória. Que ela continue sendo uma igreja que anuncia a Tua palavra, que vive em comunhão, que busca, ó Deus, levar o Evangelho verdadeiro a todos os povos. Fortalece-nos, ó Deus, a cada dia mais, na força do Teu Espírito, no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém